Olá, muito boa tarde a todos. Vamos começar aqui mais uma, mais uma não, né? A primeira aula sobre o SIJUR. Hoje a aula é sobre os atestes. Então, eu fiz aqui um, um breve arquivo que serve como um tutorial para vocês aprenderem aqui a como mexer na área de atestes do SIJUR. Então, a gente sempre começa aqui fazendo o login, né? Colocando a senha. Vou apresentar para vocês o que aqui um pouco do sistema, né? Aqui hoje também a caixa tá com uma lentidão que tá complicando aqui. Mas enfim, a gente fez o login aqui, vai aparecer esta tela. Os atestes são o meio pelo qual a Caixa fatura os atos que a gente faz e que estão previstos no quadro de faturamento do contrato. Eu baixei aqui para mostrar para vocês esse quadro de faturamento e a sua tabela de remuneração, e também baixei a relação dos documentos que o acompanham. Isso não vai ser um detalhe que eu vou abordar na aula, até porque esse é o tipo de coisa que sempre que a gente for solicitar um ateste, a gente vai ter que olhar, mas é bom vocês já irem se familiarizando para terem ciência, né, dos valores, dos documentos que acompanham, principalmente das manifestações que são mais comuns, como contestação, recursos, contrarrazões, impugnações. Então, aqui no plano de aula, o objetivo é ensinar como utilizar a funcionalidade de atestes no SIJUR para melhorar, né, a solicitação dos pagamentos por atos que a gente faz. Então, o conteúdo. Primeiro a gente vai começar a introdução aos atestes, uma apresentação da tabela de remuneração. Depois eu vou apresentar para vocês um procedimento para solicitação dos atestes e fazer uma demonstração solicitando um ateste. E ao final, né, eu coloquei aqui dúvidas e respostas, porém não vai ser possível porque essa aula está sendo gravada, né, não está sendo uma aula ao vivo. Então, ao final do documento, eu fiz um tutorial escrito, que caso vocês prefiram, né, uma coisa escrita. E também estou gravando aqui o tutorial para quem prefere acompanhar por vídeo ou por áudio. Então, aqui dentro do SIJUR, a gente vai direto para o setor de atestes, né? Depois de abrir o SIJUR, que é aqui, em terceirizar. Então, a gente vai clicar em ferramentas, terceirizar. Aguardar abrir, né? Porque o SIJUR está com uma lentidão bem chata ultimamente, nessas últimas semanas. Enquanto isso, eu vou procurando um processo de uma contestação que eu já fiz hoje para mostrar para vocês. Então, aqui, essa aqui de FIES já serve. Eu vou abrir ela aqui. E já abri também o I Love PDF. Tá. O SIJUR tá com um problema.
Aí, eu tive que pausar aqui a gravação, mas voltando. Essa é a tela de quando a gente clica aqui em terceirizar, a tela dos atestes. Então, se você colocar um número de um expediente aqui, vai aparecer todos os atestes que a gente já solicitou deste processo aqui embaixo. Como que faz para solicitar um ateste? Vamos lá. A gente vai vir aqui em registrar ato individual. A gente vai colocar o número do processo e vai buscar esse processo. Novamente, um pouco de lentidão, mas enfim. A gente só clica aqui, seleciona esse processo e seleciona expediente. Como nós fizemos aqui foi uma contestação, a gente vai olhar aqui a tabela, né? Contestação. O valor é R$ 200, beleza? E vamos olhar também quais são os documentos que a gente precisa juntar. Então, comprovante de protocolo, beleza. A gente ainda não protocolou no PJE, mas o comprovante de protocolo é quando a gente baixa a petição no PJE e sai aquela folha de rosto, essa capa. Ó, isso aqui é o comprovante de protocolo. Então, se eu tivesse protocolado essa contestação hoje, ia estar aqui, ó, 14/8/2024, horário, contestação, e aí ia vir para a peça, né? Então, o comprovante de protocolo e o comprovante de tempestividade. Então, no caso do PJI, o que seria o comprovante de tempestividade? Vamos supor que eu protocolei essa contestação hoje, então eu vou vir aqui no expediente, comprovante de tempestividade, ó, tá vendo que aqui 16/8 para ciência, né? Então, se eu tirar um print aqui, eu normalmente já faço assim, eu direto vou por imprimir, porque já dá certo, ó. Então eu dou um Ctrl P e salvo como PDF como tempestividade, ó. Tempestividade. Aí salvo a contestação. Contestação. Venho aqui no I Love PDF, junto esses PDFs, porque a gente tem sempre que mandar os PDFs todos juntos para eles, senão eles não analisam o ateste, eles rejeitam. Baixo esse arquivo, pode fechar isso aqui, e aí aqui na solicitação a gente vem em anexos, coloca ali a contestação com o comprovante de tempestividade junto, seleciono o login, né? O nosso sempre vai ser esse aqui, e o tipo do ato. Aqui a gente tem que sempre ficar atento para qual é o login que a gente está solicitando. Por exemplo, se há uma ação contrária, vai ser sempre CEPVA. Antes do tipo do ato, tem que ter esse CEPVA aqui atrás. Tá vendo? Porque senão eles rejeitam. Não adianta ser só, por exemplo, contestação. Não adianta ser só contestação. Tem que ter o CEPVA. Então, eu vou selecionar, no meu caso, contestação. Vamos supor que fosse uma impugnação aos embargos à execução, que também seria uma contestação, né? Só que seria uma contestação no CETEM. Nesse caso aqui, eu tô no login do CEPVA, mas eu mostro para vocês. Se fosse CETEM, iria aparecer, ó, tá vendo aqui? Então, por exemplo, uma impugnação a um embargo à execução, que seria uma contestação no CETEM. A gente iria ter que selecionar o que tem aqui, CETEM nacional, e depois o contestação. Igual aqui eu vou fazer, ó, CEPVA, contestação. Aí aqui o outorgante pode ser qualquer pessoa, tá? A data de atendimento, muito importante. A data de atendimento sempre vai ser, no caso de contestação ou de petições que você protocola no dia, no processo,
vai ser o dia que você protocolou. Igual hoje é dia 14, eu vou selecionar o dia 14 e aqui eu vou enviar: prezados, solicito o ateste da demanda. E fazer uma assinatura, né? Porque a gente sabe que a gente precisa saber quem que foi a pessoa que solicitou. E aqui é só clicar em registrar ato e já vai estar enviando o seu ateste para análise, para aprovação. Nesse ponto da data de atendimento aqui que eu mencionei, alguns atos, eles não são na data que você está solicitando. Por exemplo, citação positiva, você vai solicitar na data da certidão, na data que consta na certidão. Então, a certidão foi juntada no dia 14 de citação positiva pelo oficial de justiça. Porém, o oficial citou mesmo a pessoa no dia 12. Então, vai ser no dia 12 que você vai selecionar. Então, a Caixa recomenda que a data de atendimento sempre seja a data que ocorreu o ato jurídico do qual você está pedindo o faturamento. Bom, sobre atestes, não é uma aula muito longa, até porque o Sijur ele tão, não é tão detalhado assim, ele é bem intuitivo nessa parte de atestes, mas tem alguns detalhes nos atestes que eu posso mostrar para vocês aqui e, e vocês vão conseguir já se virar bem, que é a solicitação de processos mais antigos. Então, vamos lá. Aqui, se a gente quiser puxar uma planilha de processos que a gente já recebeu há um grande tempo, né? A gente vai vir aqui em todas mesmo, e o tipo do pedido vai ser integral. E aí vai clicar em localizar e vão aparecer os processos que a gente recebeu. Eu lembro que o Dr. Vicente precisou verificar o acervo. Então, para verificar o acervo, vai ser esse tipo de pedido integral e status todos. E aí você pode editar a quantidade de registros por página até 1.000 processos por página. Eu não coloquei 1.000 porque eu já sei que a caixa está com um problema de lentidão e não vai abrir, ó, em 100 já tem chance de travar. Então, só para demonstrar para vocês aqui. Depois de aparecer todos aqui, você pode clicar em gerar XLS e vai aparecer uma planilha do Excel para você fazer download aqui. Aqui, ó, apareceu a lista dos 100 processos por página. São 3.307 processos. São 34 páginas. Então, aqui a gente vai... não é esse. A gente vai gerar um XLS e fazer download desse arquivo. Aqui vai constar essa lista que eu falei para vocês de processos, tá bom? Olha só. Aqui veio só até 210, mas como eu falei, eu sempre tiro por 1.000, porque daí eu tiro essas 4 páginas, né? Eu tiro uma planilha por página, ó, fica mais fácil, tá bom? Agora, se eu quiser ver todos os atestes que foram rejeitados para eu arrumar, eu vou vir aqui no status, vou colocar ateste rejeitado e vou colocar no tipo de pedido todos. Se eu quiser filtrar uma data de solicitação, é só colocar aqui. Então, eu vou vir em localizar. Como a gente não tem nenhum que está rejeitado, não apareceu nenhum, mas se aparecesse, ele ia aparecer aqui embaixo, tá bom? E assim sucessivamente, né? Ó, aguardando a teste. Você pode localizar, vai aparecer vários expedientes. E esses que estão aguardando a teste são os que a gente abre e não termina, que a gente não conclui.
Aqui, esses aguardando criação de lote é porque foi aprovado, mas ainda não foi para pagamento. Esses aguardando conclusão é porque ainda não foi, já criou o lote para o pagamento, mas ainda não concluiu o pagamento. E assim sucessivamente. Finalizado é porque já pagou e cancelado é porque cancelou. Bom, eu acho que a aula era isso mesmo. Eu espero que tenha ajudado vocês a compreender um pouco sobre o que é o Sijur, sobre como ele funciona um pouco. Os materiais estão no grupo que eu mandei para vocês, a lista dos atestes faturáveis, a lista de documentos e também a, a e também o tutorial escrito, tá bom? Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Agradeço muito e até breve.